Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos ao assunto de hoje. O Senhor é juiz, legislador e rei. Esta é a quinta lição do trimestre que estamos estudando sobre o livro de Isaías. E o texto para leitura com todos, Isaías capítulo 33, do verso 13 ao 24. E os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, Deus é juiz. Segundo, Deus é legislador. E terceiro, Deus é rei. Os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, compreender a soberania de Deus como juiz, legislador e rei no governo do seu povo. Segundo, distinguir o governo perfeito de Deus em contraste com os governos humanos. E terceiro, reconhecer a salvação plena e eterna que vem somente de Deus. E eu sugiro que você faça a leitura dos capítulos 32 e 33 do livro de Isaías, que somados a esse comentário, seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos nesse canal, muito obrigado mais uma vez. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilhe o link com mais alguém e juntos vamos proclamando a palavra do Senhor nosso Deus. Na introdução desse comentário, Isaías capítulo 33, verso 22, revela a soberania de Deus como juiz, legislador e rei. Cada título atribuído a Deus revela um aspecto do seu governo sobre o seu povo, enfatizando o papel central de Deus na justiça, na lei e na prática executiva. Nas democracias modernas, cada país é regulado por três poderes: o poder legislativo, executivo e judiciário, a fim de promover equilíbrio, possibilitar controle e evitar abusos. Isso contrasta com a ideia teológica de um Deus que governa de forma onipotente e perfeita. Essa garantia repousa na natureza e nos atributos próprios de Deus. Primeiro tópico, Deus é juiz. Isaías capítulo 32, verso 1 ao capítulo 33, verso 24. Em Isaías 32, ou 33, verso 22, começa com a declaração: porque o Senhor é o nosso juiz. Essa afirmação coloca Deus no centro de todas as decisões judicial, moral, sobre o seu povo e sobre as nações. Ela ressalta o papel de Deus como aquele que exerce juízo de forma justa e imparcial. Ponto de número 1, o rei justo e o derramamento do Espírito. Isaías capítulo 32, verso 1 e verso 15. No verso de número 1, Isaías começa com a imagem de um rei justo que reinará com sabedoria e justiça. Esse rei contrasta com os líderes corruptos que governam Israel e Judá, ou governaram. Isaías está vendo um rei completamente diferente, contrasta com aqueles reis, que muitos deles levaram Israel à corrupção, ao pecado diante de Deus. Sobre esse reino que Isaías está profetizando, ele será um reino justo e haverá paz e segurança para o povo de Deus. O rei justo é uma referência messiânica apontada para o reino de Cristo, não mais para um Messias que vai subir numa cruz para entregar a sua vida para salvar o pecador, mas um rei agora que vem para governar sobre todas as nações. Estudamos no capítulo 24, após o período da grande tribulação, implantação do seu reino, é isso que ele está se referindo. Essa visão de um reino futuro de justiça e retidão é uma promessa poderosa para aqueles que esperam na redenção de Deus. Isso aqueles que passarem no período da grande tribulação. Enquanto os reinos terrenos são frequentemente marcados por corrupção e opressão, o reino de Deus será caracterizado por justiça e verdade. Aqueles que seguem a esse rei serão protegidos e abençoados. Terão a sua bênção, serão guardados pelo Senhor. Quando observamos à luz desse comentário e alguns eruditos, alguns escritores chegam a pensar que
Isaías está falando acerca do rei Ezequias, os reis de Judá, ou mesmo algum outro rei no futuro de Judá. E alguns outros chegam a dizer que ainda que isso fosse verdade, esse rei tão somente seria o tipo do que o Messias será ou fará. E como falou Zacarias capítulo 9, verso 9, na sua visão profética, ele diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumentinho, sobre um asninho, filho de jumenta. E na sequência, quando a gente chega lá no Novo Testamento, lá no capítulo 22 de Lucas, quando Jesus está conversando com os discípulos e eles estão naquela discussão acalorada acerca de quem será o maior no reino de Deus, ali naquele momento o Senhor diz que o maior é aquele que está para servir, é aquele que serve, esse será o maior. Mas quando ele chega no verso de número 30, ele faz uma palhinha acerca do que vai ser o seu reino milenial. Não mais aquele Cristo sendo crucificado, mas aquele Cristo que vai reinar sobre todas as nações. E ele diz assim: para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentarei sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Quando chegamos no livro do Apocalipse, capítulo 2, verso 26, João tem uma revelação quando ele vê e usa as palavras dizendo o seguinte: ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Aqui ele está falando do reino milenial. No verso 27, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Ele está falando que o seu governo será um governo que vai reger com vara de ferro. Não haverá corrupção no seu governo, não haverá reis corruptos, não haverá administradores corruptos. E lá no Apocalipse capítulo 3, verso 21, ele diz assim: ao que vencer, far-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Outra passagem significante em Isaías 32 é o derramamento do Espírito de Deus, até que se derrame sobre nós o Espírito do alto. Então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. Nesse verso de número 15, Isaías chega a mostrar para nós que haverá uma repetição do batismo no Espírito Santo, assinalará a vinda do reino de Deus. Naquele começo haverá um derramado de Deus. O Espírito do Senhor será derramado mais uma vez para então o início da implantação do seu reino mileniar. Ezequiel capítulo 36, verso 27 diz que o Espírito Santo será derramado sobre Israel e através desse povo os gentios todos também serão alcançados, porque o governo será um governo só, o governo de Cristo. Miqueias capítulo 5, verso 7 diz que e estará o resto de Jacó no meio de muitos povos como ovelhas do Senhor. O resto de Jacó, aqueles que ficaram, que sobraram, que foram libertados no período da grande tribulação. Zacarias capítulo 12, verso 10 diz assim: e sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei espírito de graça, segundo o padrão da era da igreja primitiva. Quando observamos, queridos, à luz desse texto, quando isso acontecer, a terra será transformada, o deserto florescerá e a justiça habitará na terra. Esse derramamento do Espírito Santo marca o início de uma nova era de paz e prosperidade. É uma visão do reino futuro de Deus, onde o caos e a desordem serão substituídas por justiça e paz. É isso que Isaías está vendo. O início do reino milenial será um reino também governado por Cristo, mas que também será derramado do seu Espírito sobre todas as pessoas que participarão desse governo. Ponto de número 2, juiz perfeito, Isaías 33, verso 22. Porque o Senhor é o nosso juiz. À luz do nosso comentário, na democracia moderna, a democracia que nós também fazemos parte, nós brasileiros, a responsabilidade de julgar cabe ao Poder Judiciário, que aplica as leis humanas, mas está sujeito a falhas.
Como assim, pastor? Eles não são juízes? Não se prepararam? Não estudaram? Sim, mas eles são humanos, eles são sujeitos a falhas. E essas falhas, porque muitas vezes eles não têm o conhecimento de toda a causa, por mais que tenham se preparado, estudado, mas não conhecem todas as causas. Precisando muitas vezes de provas e até testemunhas, para testemunhar contra aquele caso, para ele poder dar o veredito final. E quando olhamos para esse texto, Deus ele é apresentado como juiz supremo, o único, com o direito de julgar as nações dos homens, pois conhece todas as intenções que as motivam. Ninguém pode se esconder. Ele não precisa de testemunha, ele não precisa de provas e não está sujeito a erro, porque ele é infalível, ele é impecável, ele é o Senhor. Ao contrário dos juízes humanos, que podem ser corrompidos ou cometer erros, a justiça de Deus é perfeita e infalível. Ela não falha, também não comete erros. Sua sabedoria e conhecimento são completos, o que garante que seu julgamento seja justo em todas as situações. Quando a gente lê Isaías capítulo 33, verso 22, e a gente volta um pouquinho no verso 31, onde Iavé é chamado de rios de correntes largas. Mas, pastor, que tem a ver rio de correntes largas com um juízo ou com um juiz? Para um pouquinho, espera um pouquinho. Onde não poderão, naquele rio de corrente larga, no seu juízo ou no seu governo, aonde não poderão navegar por ali nenhum tipo de embarcação do inimigo, nenhuma frota hostil poderá chegar ali. Ninguém. Ele é a origem de toda a vida e de toda a existência, representado pelas águas. Águas, sinônimo de vida, sinônimo de poder, de força, pois isso, ele é representado, Isaías vê nessa representação. Lá no Egito, o rei do Egito, ele contava com o rio Nilo. A Síria e a Babilônia, eles dispunham do rio Tigre e rio Eufrates, mas esses rios nada são em comparação a Iavé. As águas que corriam Jerusalém, elas são superiores. A forma como Isaías vê é superior a todos aqueles 3 rios que serviram a esses povos. Zacarias capítulo 2, verso 5 diz que eu mesmo, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Imagina aqui agora, Isaías tem uma noção de que Deus é como um rio de águas correntes, de correntes largas. Zacarias vê Deus como um muro de fogo. Exatamente, Jerusalém representa isso agora. Está diante de um Deus poderoso, que é comparado a um rio de largas fontes ou de correntes largas, de muros que protegem, de que Deus é a sua própria glória. E no verso 22, além de rio e de muro de Jerusalém, o Senhor é igualmente juiz, que garantirá que a justiça, a retidão impere na terra prometida e no mundo inteiro. E Iavé é também rei, benfeitor e salvador. Isso, tudo que ele representa para aquele povo agora. Portanto, um Deus que representa a sua força, representa o suprimento, representa a segurança, representa a proteção e um juízo impecável, que ninguém pode torcer o juízo diante dele. Ponto de número 3, o juízo para a restauração. Isaías 33, verso 2, quando ele diz, Senhor, tem misericórdia de nós. Se voltarmos um pouquinho no verso de número 1, parece que o destruidor, o traidor do povo de Deus, né, ele não foi destruído de imediatamente naquele julgamento, parece que ele ainda fica apertando ainda o povo e continuou os seus atos de traição. Mas quando chega no verso de número 2, a reação do povo foi a de uma oração. Qual é a oração? Tem misericórdia de nós, Senhor. Eles apelam para uma intervenção divina. Iavé seria o braço, seria a defesa, o ataque, pois do contrário, eles estariam perdidos. A fé transforma a oração e a oração evocou uma espera pela fonte de poder. E quando observamos o papel de Deus aqui, desse juiz, também de estender um julgamento sobre todas as nações. E nos capítulos anteriores, como nós estudamos, Isaías, o profeta descreve a ira de Deus sendo derramada sobre as nações, como a Síria, como a Babilônia.
que estão sendo julgadas porque oprimiram o povo de Deus, o povo de Judá e o povo de Israel. Agora escuta, meus irmãos, Deus não julga apenas seu povo, mas todas as nações da terra. Ele é um juiz universal que julga tanto o justo quanto o ímpio. E o seu tribunal final, toda justiça ou injustiça será exposta e punida. Nada vai ficar impune. O julgamento de Deus, no entanto, não é apenas punitivo, só para punir o infrator. Para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que estão lá orando, tem misericórdia de nós, esperando no Senhor, o julgamento divino é parte do processo de purificação e restauração. O contexto de Isaías é que um povo que sofreu sob a pressão de nações poderosas, e Deus se ergue como juiz que defenderá os oprimidos e restaurará a justiça. Eles estão confiando, mesmo no meio de toda a tribulação, confiando que Deus vai fazer justiça. O julgamento de Deus traz esperança, pois ao julgar os opressores e os inimigos do seu povo, ele estará preparando o caminho para a libertação e paz. Esse povo, então, que passou pelo período dessa grande tribulação, agora está aqui diante de Deus para o início desse novo reino milenial de Cristo Jesus. É o que nós podemos extrair do texto. Eles estão orando exatamente porque ainda estão crendo que mesmo no meio de toda aquela tribulação, ainda há uma esperança para eles. Segundo tópico, Deus é legislador. Isaías 33, verso 22. O segundo título dado a Deus, legislador. E isso implica que Deus não apenas julga, mas também estabelece as leis. Ele é o ordenador das normas morais e éticas que governam o seu povo. E aí o escritor diz que na democracia, o poder legislativo, ele é constituído por pessoas eleitas pelo voto do cidadão. Por exemplo, nas Assembleias Legislativas, está lá os deputados estaduais. Nas câmaras federais, está lá os deputados federais. Na Câmara Municipal, está lá os vereadores. Todos eles são pessoas que vão para criar leis. Nomeado, claro, pelo voto popular. Mas essas leis, elas não são definitivas, elas podem sofrer alteração com o tempo. E fazer uma emenda e aquela lei, então, ter uma nova alteração nela. Já o escritor diz, no ponto de número 1, de que a lei de Deus é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo 19, verso 7. A referência a Deus como um legislador, lembra quando Deus escreve as leis lá nas tábuas e entrega para Moisés, lá no Êxodo capítulo 31, verso 18, para que Moisés pudesse ordenar ou coordenar o povo seguindo as ordenanças divinas. E o texto diz que as leis de Deus, elas não são arbitrárias. O que é o que é ser arbitrário, pastor? Na verdade, arbitrário é aquele que segue o livre-arbítrio, ou seja, ele não respeita as leis. As leis de Deus não é arbitrária. Por quê, pastor? Porque ele não desrespeita. Aquilo que ele exige de nós é aquilo que ele vive, a sua ética, a sua moral, a sua santidade, a sua conduta de comunhão. Então é isso que ele quer para o seu povo. Ele não está pedindo uma coisa e vivendo outra. Quando nós observamos lá no livro de João, nós temos um exemplo muito claro, capítulo 8, verso 3 ao verso 11, quando os fariseus ou aqueles líderes religiosos encontram aquela mulher no flagrante ato de adultério, chega para Jesus dizendo, ela foi apanhada no flagrante ato de adultério, merece ser condenada. Jesus olha para eles e diz, aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eles saem um a um, porque na verdade eles estavam exigindo uma coisa e vivendo outra. Lá no capítulo 23 de Mateus, quando Jesus fala sobre aqueles fariseus, ele diz, ai de vocês, porque vocês impõem que os liderados de vocês não podem engolir um mosquito e vocês engolem um camelo. Vocês fazem coisas completamente diferentes. Vocês demonstram diante dele que vocês são tão bons através da sua roupa, através da apresentação de vocês, mas o interior de vocês é um sepulcro caiado. Ou seja, quando a gente olha para isso aqui, é uma arbitrariedade, alguém mostrar que é tão bom e, na verdade, o seu interior é pior do que se pensa. A lei de Deus, ela reflete o caráter santo do seu desejo
para que o povo viva em justiça e retidão. A legislação divina estabelece padrões claros e comportamento que garante o bem-estar da comunidade e a honra devida a Deus. No contexto de Isaías, os líderes do povo frequentemente violavam essa lei. Como assim, pastor? Buscando seus próprios interesses e alianças políticas, em vez de confiar em Deus. Vivendo uma arbitrariedade diante de Deus. Ou seja, a lei de Deus estava lá para que ele vivesse, mas eu prefiro buscar um conchavo, buscar aqui fazer uma aliança com outras pessoas, porque para viver a lei de Deus aqui não dá para viver a lei de Deus fazendo aquilo que eu quero fazer. Isaías enfatiza que o Senhor é o único que pode estabelecer normas corretas para a vida e a adoração. Ele é o único. Por isso o salmista diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ponto de número 2, a lei de Deus é sábia. Salmo 119, verso 97 e 98. Diz o salmista: quanto amo a tua lei, é minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aquelas eu os tenho sempre comigo. Meus inimigos podem armarem tudo que armar contra mim, mas a tua lei me faz mais sábio. Ela está sempre comigo. A sabedoria da lei de Deus é outra faceta importante. Quando Deus é descrito como legislador, isso implica que sua lei é superior a qualquer legislação humana. Não que as legislações humanas nós não tenhamos que respeitar. Sim, precisamos respeitar as leis humanas. Mas o que o escritor está dizendo é que a lei de Deus, ela está fundamentada em sua infinita sabedoria e entendimento. Enquanto que as leis humanas são limitadas e muitas vezes imperfeitas, as leis divinas abrangem todos os aspectos da vida humana, desde a justiça social até a adoração correta. Está na lei de Deus. Em um período de crise política e morais como vivido por Isaías, a lei de Deus surge como o único caminho para a verdadeira sabedoria e estabilidade. Isaías vê isso. O único caminho, a única forma de se estabilizar é observando a lei de Deus. Paulo, quando escreveu a Timóteo na sua segunda epístola, capítulo 3, verso 15, ele disse assim: e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Aqui nós temos uma confirmação do que disse o salmista. A lei de Deus, ela é perfeita. E quando Paulo mostra para Timóteo, aqui está a segurança para o homem, para o líder, para o governante, para todas as pessoas. A lei de Deus é perfeita. Ponto de número 3. A lei é escrita no coração. Jeremias 31, verso 33. Embora o papel de Deus como legislador seja destacado pela entrega da lei de Moisés ou para Moisés, Isaías, em outro momento, profetiza sobre uma nova aliança que Deus vai fazer e que a lei agora não será mais escrita para que as pessoas possam estar lendo e observando aquelas ordenanças, mas uma lei agora escrita no coração, diretamente no coração. Jeremias fala sobre isso nesse capítulo 31, verso 33. Isso reflete uma relação mais profunda e pessoal com Deus. No futuro profetizado por Isaías, Deus não será apenas o legislador externo, mas o seu Espírito guiará internamente o seu povo para que viva de acordo com a sua vontade, sem a necessidade de imposição externa. Essa visão se cumpre no Novo Testamento. É bom lembrar que, como Jeremias está falando, no Antigo Pacto requeria uma observância ritualista da lei mosaica, um tipo de observância formal de todos os requisitos com uma certa falta de envolvimento de todo o coração. Agora não. No novo pacto, operará através de uma fé
que vem do fundo do coração das pessoas. Obediência devido à transformação interior e não por assentimento mental a certos princípios. Porque agora sim eu vou obedecer, porque a palavra está no coração. Não porque alguém está impondo para mim, mas a palavra está no coração. É isso que Isaías está mostrando. O que Deus vai fazer, colocar nos seus corações a sua palavra, para que eles não vivam como uma imposição, mas viver obedecendo a Deus de coração. O resultado será que Israel será o povo de Deus e ele será o seu Deus. Eles terão esse compromisso agora, não é porque tem uma lei mostrando, mas está no nosso coração a palavra de Deus. Então essa visão se cumpre no Novo Testamento com a vinda do Espírito Santo, que molda os corações dos crentes para viverem de conformidade com a justiça de Deus. Terceiro tópico, Deus é Rei. Isaías 33, verso 22, parte C. Aqui, o último título atribuído a Deus em Isaías 33, verso 22. Deus, como rei, carrega consigo a noção de soberania. Como rei, Deus governa e rege toda a criação de maneira completamente distinta dos monarcas humanos, que são falíveis e mortais. Eles podem começar um governo e não terminar. E eles podem falhar também no seu governo. O escritor diz que na democracia o poder executivo possui autoridade limitada e temporária, sendo periodicamente renovado por meio da eleição. Quando ele fala de limitada o seu governo, é porque ele depende também de que o legislativo encaminhe as leis para que ele execute o trabalho. Ele também não pode fazer tudo o que ele quer, porque tem o poder judiciário que está lá para ver se aprova o seu trabalho. E além do mais, no final de 4 anos, terminou o seu mandato, a menos que o povo reconduza novamente. Por isso o escritor diz que ele é limitado e também é temporário. Ponto de número 1, o governo de Deus sobre o seu povo. Isaías capítulo 9, verso 6, já estudamos em lições anteriores. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. A realeza de Deus é um tema recorrente em Isaías. Ele é visto como o Rei Supremo que governa com justiça e poder. Ao longo dos capítulos anteriores, o povo de Israel e Judá colocou a sua confiança em reis terrenos, alianças políticas, particularmente com o Egito e com a Síria, buscando força, buscando poder. Vamos fazer aliança porque nós ficamos poderosos, nós ficaríamos mais fortes. Na verdade, Isaías adverte repetidamente que essas alianças são fúteis. Por que, pastor, fúteis? Porque elas não têm importância nenhuma no reino de Deus. Essas alianças, elas são superficiais. Essas alianças são simplesmente alianças interesseiras. O toma lá da cá, por isso faziam as alianças. Mas aí Isaías diz o seguinte: pois nenhum rei humano pode proporcionar a verdadeira segurança que somente Deus, o Rei soberano, oferece. Então, se eles precisavam de paz e segurança, precisavam confiar em Deus e não buscar alianças com esses povos. O reinado de Deus é uma garantia de que Ele está no controle de todas as circunstâncias, governando com justiça, misericórdia e poder absoluto. Ponto de número 2. O rei futuro e messiânico. Isaías 33, verso 22, parte C. O Senhor é o nosso rei. Isaías também aponta para um futuro messiânico no qual o rei prometido governará de maneira perfeita. Nos capítulos anteriores, por exemplo, capítulo 9, verso 6 e verso 7, que nós já lemos e até estudamos em lição anterior, o profeta descreve um governante divino que trará paz, justiça ao seu povo. Isaías capítulo 33, verso 22, não apenas afirma que Deus é o rei atual, mas também prenuncia a vinda do Messias, o rei que estabelecerá o seu reino eterno na terra. E nessa estabilidade do seu reino,
Esse rei justo reinará com retidão, trazendo paz duradoura e libertação para o seu povo. Isaías, no capítulo 11, verso de número 4, o escritor diz que naqueles dias as cidades não serão controladas ou não serão centros de crimes, e os governantes não serão exploradores do povo. Criminosos de colarinho branco não estarão nos ofícios públicos. Os homens maus não serão libertados porque os seus advogados apresentam discursos eloquentes. O poder divino dará respaldo a decretos justos. Quando olhamos para esse ponto, queridos, o seu governo, as pessoas não levarão vantagem. Quando eu digo vantagem, é quem sabe em benefício de alguma outra situação. Sair na vantagem, não. Por quê, pastor? Porque o seu governo será um governo de paz, será um governo de justiça, será um governo de retidão, será uma restauração do povo de Deus, aonde o seu governo será eterno e a paz reinará nesse governo de Cristo, o governo milenial aqui na terra. Ponto de número 3, o Senhor nos salvará. Portanto, o último do comentário. Isaías 33, verso 22, parte D. Ele nos salvará, diz o texto. A conclusão do versículo, ele nos salvará, é um poderoso lembrete da função salvadora de Deus em Isaías 33. Ele é o capítulo que fala sobre o livramento de Jerusalém da ameaça dos inimigos, particularmente dos assírios. No entanto, a salvação mencionada em Isaías 33, verso 22, vai além da libertação física ou política. Ela aponta para a salvação espiritual e eterna que Deus oferece ao seu povo. Ele é o Salvador, não apenas das ameaças externas, mas também da escravidão espiritual do pecado. Essa salvação é definitiva e completa, realizada através do plano soberano de Deus. O Novo Testamento, particularmente na obra de Jesus Cristo, revela o cumprimento final desta promessa de salvação, que Deus redime seu povo de forma plena e eterna. Assim, a majestosa visão de Deus como juiz, legislador e rei revela o caráter de Deus e sua relação com o seu povo. Ele é o legislador, ele é o juiz, ele é o nosso rei. Como juiz, ele é o justo e garante que o mal seja punido e os justos sejam protegidos. Como legislador, ele estabelece a lei perfeita que guia seu povo em retidão até chegarmos esse lugar, até chegarmos esse dia. E como rei, ele governa com autoridade absoluta, protegendo e salvando o seu povo. Chegamos então à conclusão do comentário de hoje, mostrando que Deus, ele é o supremo juiz, o único com o direito de julgar as nações, ao contrário dos juízes humanos que podem ser corrompidos ou cometer erros. A sua lei é perfeita e neste mundo nada se iguala aos seus mandamentos. O seu governo, ele tem a garantia de que ele está no controle de todas as circunstâncias. O governo humano pode perder o controle, mas ele não, ele nunca perde o controle. E por final, sua salvação. A salvação vai além da libertação física ou política, ela aponta também para a salvação espiritual e definitiva e completa, realizada por Jesus Cristo lá no Calvário. Ela completa, agora que o Isaías está mostrando que ele vai completar aquilo que ele iniciou lá no Calvário, agora ele completa no seu juízo. E na aplicação pessoal, o escritor diz o seguinte: o poder humano, por mais absoluto que pareça, um dia declinará. Porém, o reino de Deus é eterno e inabalável. Portanto, eu e você, querido irmão, não devemos ignorar o governo humano. Precisamos sim, nós estamos aqui e como cidadãos aqui na terra, nós precisamos do poder legislativo, do poder executivo, do poder judiciário e temos então se submeter às leis do nosso país. Porém, só o governo do Senhor, ele é eterno. Não esqueça disso. Não
deixe-se levar simplesmente pelo governo humano, porque eles falham, eles são passageiros, mas o governo do Senhor, ele é eterno. Querido colega, querido companheiro, querido professor, pastor, amigo, professor, professora, aluno, aluna, espero poder ter contribuído com você mais uma vez com esse comentário, e se o Senhor Deus assim nos permitir, estaremos de volta com o próximo, com o mesmo lema da nossa igreja: sal da terra e luz do mundo, e sempre avançando pela fé.